Saudações a todos que vão escutar este vídeo, este momento. Me desculpa ainda se eu fiz a introdução deste hino da Damba, um hino cantado pelo senhor Miguel Mawango, interpretado aqui pelo Nzuzi Laza do nosso Konono, que é nossa tradição. Vamos falar um pouco de Luvila. Não vou longe, senão vou ocupar muito tempo, porque sei que esse vídeo serve para pesquisas e não vou falar muito, a não ser que seja pedido para aumentar, para não abusar o tempo que me foi acordado. Chamo-me Sebastião Kupesa, Moana Damba. Sou o administrador principal do portal do WIJ e da Cultura Congo, que se pode encontrar na internet no endereço wij-congo.com. O WIJ é com W, está em Kikongo, né? É com W-I-Z-I, WIZ, -congo com capa.com. Então pode ir lá prosseguir então as pesquisas. Tem lá muita coisa, nós escrevemos sobre a nossa tradição. Falando da nossa tradição, e é verdade que estamos a perder a nossa identidade, porque nós estamos a adoptar costume de outros povos, e estamos a adoptar a identidade de outros povos, ignorando o que é nosso. Portanto, é raro ver alguém, sobretudo a nova geração, de procurar saber sobre as suas origens. Doutora Mantsoka, não sei como, não tenho palavra para te agradecer. Quando me perguntou sobre as suas origens, queria saber, aprofundar. E fiquei estupefacto de saber que sabes o nome do Kanda, do seu Kanda. Desculpa, lá vou falar em masculino, porque muitos dizem que é minha Kanda, pronto. Não sei, porque Kanda não está em Kikongo, não está em português, está em Kikongo. Portanto, é bom que você saiba das suas origens. Kanda, já sabe o seu Kanda, e também já sabe o Kanda do pai da tua mãe. Faltou-me aqui o Kanda do teu pai, não tenho essas informações. Procurei saber, até chamei daqui a pouco, mas não te apanhei, mas tenho certeza que vais me fornecer depois. Mas qual é a importância de saber Kanda? Saber Kanda é você saber, é o teu Luvila. Mas o que é Luvila? Mais uma vez, me justifico. Luvila, Kanda, vou falar em masculino, são palavras Kikongo que não podemos encontrar na língua portuguesa. Portanto, o seu Luvila representa a sua identificação. Luvila é o seu ADN, não falha. Os mais velhos foram gênios ao criar o sistema de identificação, penso ser mais sofisticada a nível mundial. Você não pode mentir. Se você é intruso, vão te apanhar rapidamente no caso de Luvila. Luvila é a identificação tradicional, que é, portanto, uma das sabedorias que os nossos mais velhos nos deixaram, para melhor nos identificar. E Luvila é saber o nome do Kanda da tua mãe e do teu pai. Kanda da tua mãe Kanda é teu Kanda. Quer dizer, é a tua identidade principal. Juntando do pai, que chamamos Kise, essas identidades, esse Kanda do pai e da tua mãe, constitui então a identificação principal da sua pessoa. Portanto, é bom saber sempre o apelido do clã do teu pai e o apelido do clã da tua mãe.
Nós, no Bakongo, nós seguimos na via uterina, quer dizer, o regime matriarcal. Nós seguimos do lado da mãe. Eu tenho que ter, a minha identidade principal é a identidade da minha mãe. Minha mãe, também os seus parentes, seus tios, nós vamos lá chegar mais tarde, para não desviar do objetivo da nossa conversa. Luvila é a identidade. Portanto, a identidade moderna que temos, que é representada no bilhete de identidade, pode não constituir a verdade. Eu posso inventar dados e incluir no papel. Esses dados vão ser a minha identidade. Vou lá, porque o bilhete é verdadeiro, mas o conteúdo que está no bilhete não corresponde à verdade. A identidade que eu levo não é verdadeira. Mas no Luvila, você não pode mentir. Se você for intruso, vou na vioca, vou ler cabacamene. Se você for intruso, vão te apanhar. Não se brinca com essas coisas de Luvila. É por isso é bom questionar os teus parentes, de saber o nome do canda do teu pai e o nome do seu próprio canda, que é canda da tua mãe, o nome do pai da tua mãe, do canda do pai da tua mãe, já que a mãe da tua mãe estão na mesma linha uterina. Portanto, é a mesma denominação. Não adianta perguntar porque é a mesma. Depois, vais perguntar do pai do teu pai, porque da mãe do teu pai pertence à mesma linha. Portanto, não vai saber se você for do Kikenga, que o teu pai, por exemplo, ser do Manzambunga. Então, a mãe do teu pai vai ser mesma canda, porque o teu pai também tem a sua linha uterina, que vai, então, subir a partir da sua mãe. Portanto, vai saber o nome dos teus avós, que são dois. O pai da tua mãe e o pai do teu pai, que são também outras identidades. Portanto, você vai ter mais ou menos 4 identidades de imediato, que vai te identificar rapidamente caso está perdido. Portanto, volto mais para dar a definição do que é Luvila. Mas o que é Luvila? Luvila vem da palavra Kikongo, vila, que significa perdido. Luvila é algo perdido, é uma pessoa perdida, uma pessoa desconhecida. Quando eu te pergunto qual é teu Luvila, significa que és um desconhecido, és um perdido. Portanto, quero reencontrar algo perdido. Luvila. Tanto é que vem, então, aprofundando, é isso, então, que nós chamamos identidade na linguagem lusitana. Portanto, quando eu te encontro e não te conheço, começo a te perguntar qual é teu Luvila. E você responde a partir, já começando pelo respeito pelo Luvila do teu pai. Emono, Imoana, Fuluatunga. Um exemplo que eu te dou. Emono, qual é o Luvila do Acoloi? Emono, Imoana, Fuluatunga. E Kengan Lau. Com esse salambongue. Portanto, duas identidades ali. Primeiro é do teu pai, para o respeito do teu pai. E depois vem a sua própria identificação. Isso não deve esquecer. Se eu te perguntar qual é teu Luvila, começa no Luvila do pai. Emono Imoana Kitsamba. Sediama Kitsamba. Mono Imoana Kitsamba. Kasi kanda diama Kengalau. Kuna salambongi. Essa aqui já é a identidade principal. Chega ali. E se eu quiser mais saber um pouco mais de ti, wagi kaikiako. Os seus avós do lado do pai. O pai do meu pai, começa sempre ali. Do pai do meu pai, foi então Benza Tsamba. Por exemplo. E do lado da mãe. No lado da mãe, o pai da minha mãe foi, por exemplo, dou exemplo, não é o teu caso, foi um símbolo Kenny, por exemplo. Então já sei mais ou menos quem és tu. Essa identidade não falha. Por isso devemos nos munir dos apelidos, da identificação dos nossos candas. Não devemos esquecer isso. Quando, por exemplo, há a palavra na resolução de problemas,
tem uma etapa que começa ali, depois da etapa das saudações, que nós chamamos de coo. Depois do coo, vem uma etapa que eles chamam Tulula Matamba, ou Kulula Matamba, mais ou menos. E isso é para identificação, para saber com quem nós estamos a falar. E muitas vezes há colisões. Existe, já participamos, já vimos muitas coisas em que filhos da tia pequena e da mamã pequena e mamã grande vão se casar. Ou do pai, do mesmo pai, como aconteceu naquela dos homens em 1980, filhos do mesmo pai casaram-se. E no momento do casamento, o pai estava presente, sem dar conta. Quando descobriu, desmaiou. Desmaiou. Perguntou nos filhos, então vocês vieram a se apresentar a mim. Já se conheceram. Quer dizer, intimamente. Papai já. Então o pai desmaiou. Isso fez escândalo. Por quê? Porque o pai não teve tempo de educar os seus filhos sobre as suas origens. Portanto, esse tipo de colisões seria então, é possível evitar se nós soubermos, então, a nossa identidade. E muitas pessoas que nós estamos a ver ali, a correr de um lado ao outro na Damba, são, na realidade, nossos parentes direitos. Só que não nos mostraram. Ninguém sabe, ninguém nos disse. Portanto, há um momento, para além do caso de casamento e namoro que pode acontecer, também pode acontecer também conflito, discussão. Você discutir uma pessoa que é parente direito de ti. É bom sempre saber as tuas origens. Voltando agora do Luvila que eu disse, que eu vi, Luvila da doutora Mantsoka, que eu saúdo o nome da patriarca Mantsoka, que foi a parteira lá na Damba, cujo muita gente hoje se estão a respirar foi graças à sabedoria dela, foi a parteira. Portanto, ela pertence a Kikeng. Terminamos ali, é de Kikeng. É a mãe da tua mãe, quer dizer, seguindo a linha uterina, a identidade da tua avó é a identidade da tua mãe, é a mesma também a tua própria identidade. Conforme está ali a doutora Mantsoka, a Luísa Cambuta, que estás ali, a tua identidade do lado da mãe, o teu kanda, é Kikeng. Paramos ali. Kikeng a kanda, é um dos principais kandas da Damba. Nós encontramos os Kikeng no Salambong, onde se encontra, dou o exemplo, por exemplo, o patriarca Kanga Mabidi, o pai do antigo ministro Afonso Kanga, é do Kikeng, salvo erro, porque nunca me encontrei com ele para me falar para confirmação direita. Portanto, salvo erro, sob reserva. Portanto, é do Kikeng. Se conheceu este ministro, pode perguntar, pode mesmo dizer que não. Eu ouvi dizer que o teu pai é do Kikeng. Neste caso, você passa a ser parente direita, como são de Salambong, do Kanga Mabidi, porque Kanga Mabidi é do Kikeng. Então, o doutor, o antigo ministro, passa a ser o Mwanaguta, quer dizer, teu filho. Ela vai te chamar tia, por exemplo. Portanto, no Kikeng, encontra-se, os do Kikeng encontra-se no Salambong, encontra-se um pouco mais à frente no Kitsamba e, sobretudo, no Kianika e no Kipanzo. No Kiteka também é a aldeia pertencente aos Kikeng. Andando um pouco para o caminho do Tsosso, partido Mavito, Lundu, Mavito, Mbanzandamba, Kitietie, quase a maioria desses que habitam lá também são do Kikeng. Andando também do caminho um pouco lá de Maquia do Zombo, penso que também existem uns familiares lá. Como sabemos que Luvila, portanto, os perdidos, isso aconteceu através de muitos fatores, entre outras a imigração, né? A gente que emigra sempre. E quando emigrou, vai numa outra localidade e se situa lá. E as pessoas não sabem de onde vieram. Mas quando vocês, por exemplo, passam por essa localidade, depois de muitas gerações, e vão dar conta que, pronto, a associação do Kikeng, então vão dar conta, é a nossa família que se perdeu. Mais ou menos para situar onde se encontram o de Kikeng. E o nome da Damba que temos, segundo fontes orais, não digo que seja
absolutamente a verdade, como sabemos que a história não é uma ciência exata. O nome de Dona Ndamba Lutai, em que os portugueses se referiram para dar o nome da Damba, ele foi do Kikeng, para dar a importância do canta que você tem. Do Kikeng. Ndamba Lutai foi natural de Mbanza-Damba, foi do Kikeng. E na chegada dos portugueses, encontraram um quarteto de sobas que dirigiam Damba na altura. Está o soba Namputo, está o soba Inyungu, está o soba Nzawambakala e está o soba Nakonji. Este último também foi patriarca do Kikeng. O último soba, não sei se ainda vive ou deve morrer, o último soba do Kikeng que reinava na Damba foi o soba Kabiba. Eu penso que ele vivia no Kiteka. E mais ou menos para dar conta que os sobas, o Kikeng quase é um dos candas importantes da Damba. Não vou citar muitos nomes porque as pessoas às vezes não gostam que os seus luvilhas sejam revelados. Portanto, na Damba, onde estamos a viver, nós temos 3 luvilhas mais importantes, para além de luvilha tradicionais do Reino do Congo, que nós conhecemos os nomes, por exemplo, os Kilau, os Ndona, Kindona, a Sikinanga, a Silukeni, todas essas candas que são candas generalistas no Reino do Congo. Aí na Damba nós encontramos candas principais que são os Mbunga, os Tunga e Kikeng. É muito importante saber disto. Se você quiser saber, a maioria parte das populações que habitam lá no reino, aliás, os Bakon que habitam na Damba. Os Tungas são 4, porque os candas sempre se fragmentam devido a conflitos, às vezes, aliás, já acabei de dizer, também motivos de deslocação, de migração. As pessoas às vezes abandonam o apelido original para adoptar outro apelido, mas na realidade são os mesmos. Os Tunga, por exemplo, temos Mbukwatунga, Asikimbuku, Fuluatunga, Asikifulu, Kisangatunga, Asikisanga, Ntetatunga ou Mantetematunga, Matetatunga, assim Ntetatunga. São 4 famílias que estão lá. Mais ou menos, por exemplo, Mbukwatунga, Asikimbuku estão lá, habitam muito lá na Damba. Os Fulatunga estão no Luzuanda, estão em Mbanza-Mabubu e um pouco também no Salambong, e quando sobe para ir no Nzunga, estão lá também os Fulatunga. Depois vamos encontrar os Kisangatunga. Os Kisangatunga, que estão no centro da Damba, outros vieram a partir já da missão Demba, ocuparam este período até no centro, as localidades até no centro da Damba, aqui Sangatunga. Depois Manteta-Tunga, também vão lhes encontrar ali de onde eles vieram. Os Tungas vieram já do Tsosso, vieram do leste. Do Kwango vieram até se estabelecer no centro da Damba. Depois nós temos os Mbunga. Para dar ainda exemplo, eu citei os Sikimbuku. Esses também Sikimbuku estão lá do lado do Tsosso. Assim Fulo e assim Kinsanga. A aldeia do Kinsanga, que está na Damba, depois do Giteka, foi habitado ou foi fundado originalmente para gente deste Kanda, que é Kinsanga. Agora vamos voltar no Kimbuku. Voltamos nos Mbunga. Os Mbunga também foram fragmentados pelas mesmas razões. Nós encontramos os Subkanda, os Luvila, que vieram do Mbunga. Por exemplo, Mwanzambunga, que é uma das grandes candas da Damba. É um dos grandes candas da Damba. Depois temos Sakalambunga, outra canda da Damba também. Depois temos Mangango Mambunga,
Depois temos Kosiambunga. Então são 4 que são candas lá que vieram do Mbunga. Portanto, esses candas que acabo de contar, juntando com o Kikengue, essas candas representam mais ou menos 70% da população que habita na Damba. No caso de Mwanzambunga, habitam Sanambong, são a maioria lá. Habitam no Mbanzamabubu, são a maioria. E habitam também no Zongo e no Kitsakala. Esses são os Mwanzambunga. Vai encontrar, pode perguntar. Vão dizer que é só Mwanzambunga, ou o pai, ou o neto do Mwanzambunga. Depois temos Nsakalambunga. Nsakalambunga também habitam essas localidades que acabo de citar. O nome da aldeia, da regidoria, Kitsakala, vem então do Nsakalambunga. Depois vem Mamangangumbunga, depois vem Kosiambunga. O Kosiambunga então é o nome que deram no Kikosi. Sei da Damba, vai dar mais ou menos. Te expliquei Kisanga, Damba, Kisanga, Kikosi e Sakalambunga. É Kitsakala. Lá também onde vocês vieram, também tem essas aldeias. Como por exemplo, a Sigitsamba vem do Kimbenza Tsamba. Portanto, mais ou menos, não vou entrar muito para não perder. É só mais ou menos para dar, para ter melhor se identificar na Damba. Portanto, a maioria parte, não, todas as candas, como uma pirâmide, nós somos, quando digo te Kikenge, Sikindona, Sikimwanzambunga, Fuluatunga, todos nós estamos a fazer já atualmente como a base da pirâmide. Mas para melhor te identificar, por isso que eu disse que o Livila não falha, para melhor te identificar, nós vamos subir a pirâmide, seguindo então mais ou menos as origens das candas. Há pessoas perto de Kinzonzi, quer dizer, esses que falam palavras, coisas tradicionais. Se você citar o seu canda, ele vai saltar para explicar a sua origem. Mais ou menos cruzamentos que houve desses candas, um ao outro, vai dar conta que há muito antes nós pertencíamos a uma pessoa. É assim a pirâmide chega até nos 3 pilares que constituem então, que deram a origem de todos os candas, de todo o Luvila que nós conhecemos. Esses 3 pilares são 3 nomes de grandes Luvila, de grandes dominações que temos no Reino do Congo. Como dizem o provérbio, Makuku, Matatu, Malambwa e Congo. Quando o Senhor põe em panela para ferver, tens 3 pedras que nós metemos ali. Essas 3 pedras então são interligadas através da panela que se põe em cima para não cair, que sustenta. A panela sustenta as 3 pedras sustentam a panela. E assim o Congo começou assim. E essas 3 pedras que sustentam essa panela que chamamos Congo são as denominações Asikinzinga. Segundo, temos Ntsako. E o terceiro nós temos Asikipanzo. Panzo, Zinga, Tsako, Panzo. Foram 3 personalidades de onde todos do Congo vieram. Esses 3 tinham o mesmo pai e a mesma mãe. Aliás, os Bakongo não ligam do lado do pai. Para não me enganar, para não já viajar. Todos eram filhos da mesma mãe. Neste princípio, começando já quando alguém te diz que Makuku Matatu Malambwe Congo, se explica de já que ninguém nos Bakongo, ninguém é estrangeiro. Como alguém tinha me dito, paz a sua alma já faleceu há um ano, me disse que Sebastião lá na Damba não há estrangeiro. Porque através das multiplicações de canda é que se dá conta que nós temos um ascendente comum. E por isso nas palavras, nos Kinzonzi, quando já te apresentam cu, te dão a compreender que você não está a falar com estrangeiro. Eles criam então esse clima para que as conversas passem num clima pacífico. Eles criam um clima de compreensão entre ambos lados
em litígio. Portanto, essas três denominações tinham funções dentro do reino. Os descendentes do Nzinga, um Nzinga era para reinar. Rei. Reina. Portanto, para não dizer era, porque a cultura não desapareceu. Os Ntsaku, vou lá chegar, os Ntsaku eram os sacerdotes. E os Panzo tinham a função de defender o reino. Quer dizer, eram militares. Todos os kandas do reino do Congo vieram. Então, tem a origem nessas três pessoas que acabo de citar. Doutora Mantsoka, quando você me diz que o pai da tua mãe é Tino Saco Nemvunda, eu digo uma coisa, foi um sacerdote. Estamos a falar já na origem. É já uma denominação prestigiosa, uma grande denominação. Todos, a maioria parte dos Ntsaku foram religiosos. Para dar explicação dos kandas que vieram a partir do Ntsaku, né? Nós temos Ntsaku Nemvunda, que é kanda do teu avô. Ntsaku Nemvunda. Mas temos outro também Pemba Nemvunda. A seguir Pemba, são parentes. Se você ouvir alguém dizer que eu sou Pemba Nemvunda, se você ouvir com aquele lado que eu sou Mvunda, pronto, são parentes. Se ouvir com aquele lado que eu sou Ntsaku, é parente. A seguir lá, por exemplo, foram também a seguir Tsaku. E esses candidatos, todos eles eram sacerdotes religiosos. São os Ntsaku que entronizavam os reis do Congo em Banza Congo. Antes deles, digamos, abraçar a cultura ocidental. Mas antigamente é um Ntsaku, que é o tio do rei, que via pôr a mão e entronizava o rei que deveria reinar em todo o espaço do Congo. Porque os Ntsaku são gente de respeito. São sacerdotes. Aliás, mesmo abraçando a religião católica, criamos pela primeira vez na África subsaariana, o primeiro bispo negro foi um Ntsaku, chamou-se Antônio Manuel Ntsaku Nemvunda, o negrita. Se você ir na igreja Maggiore, aí na Itália, pergunta só por sepultura de negrita, vão te dar. Esse é teu parente. Direito. Pode ir lá na Itália, perguntar. Pode mesmo lá levar flores para honrar a memória do teu antepassado. Foi religioso, foi bispo. Portanto, para dar explicação com os Ntsaku, que canta do teu avô, o pai da tua mãe, foram sacerdotes. É canda de muito prestigioso, de muito prestígio. Portanto, é por isso, se você ouvir que eu sou Ntsaku, ou a Sikin Laza, mais ou menos, a Sikin Laza, a Sikin Tsaku, é a mesma canda. Se ouvir, a Sikin Pemba, Pemba Nemvunda, todos esses vieram a Sikin Tumbamvemba. Tumbamvemba, por exemplo, são Ntsaku. São Ntsaku, são sacerdotes. Os Ntsaku habitavam, então, na antiga província do Congo, que se chamou Mbata. Mbata, onde Damba fazia parte. Portanto, de onde a origem que você tem a partir do teu avô. Quer dizer, você está na localidade de origem desde sempre. Apesar de haver migrações interdirecionais, portanto, cada canda vinha do norte, os outros vieram do sul, outros vieram do leste. Se fixamos na Damba, portanto, isso também é outra lição, né? Não vamos nos aprofundar ali. É assim que os Ntsaku, que pertenceram à província de Mbata, ficaram ali. Eu vou dar só uma anedota. A um certo momento, os reis do Congo deixaram de ser entronizados pelos Ntsaku. E importaram a cultura ocidental, abandonando a cultura que nós temos. Isso o doutor Bachikama chama de tradicionalistas e modernistas. Houve guerra em Banza Congo. A guerra até nunca acabou entre os que queriam conservar a cultura Congo e aqueles que queriam importar a cultura europeia através dos missionários. E houve um momento que os Ntsaku ficaram desgastados com a situação.
que deram conta, porque eram os guardiões, os sacerdotes são guardiões da cultura do Congo. Mas como os reis do Congo já se nomeavam lá sem a presença do Ntsaku, os Ntsakos então recrutaram os Baiaca, os Jagas, não? Em 1568 invadiram o Congo. Quando os Baiaca, quando houve invasão dos Baiaca, foi invasão autorizada pelos Ntsaku. O Manimbata que foi Ntsaku no Mbata, quer dizer, no Zombo, manda então os Jagas que colaboravam melhor para invadir o Reino do Congo. O Reino do Congo quase desapareceu no mapa, que devido àquela situação, porque os Tsako eram os guardiões. Tua avó é o guardião, é um dos guardiões, a sua missão é de conservar o Reino do Congo. Mais ou menos, acabo de dizer, eu disse que eu não ia falar muito, mas já atingi 31 minutos. Pronto, não vou longe. Vai extrair o que é importante, eu acabo de dizer. E estou disposto, se haver mais perguntas, pode fazer. Então, se querer só juntar, de muitos candas estão na Damba, por exemplo, no caso desses candas congos que nós temos ainda instalado lá, que são candas generalistas, como eu digo, você pode encontrar em todas as localidades do Reino do Congo, por exemplo, os Quindona. Você les encontra na RDC, por exemplo. Você les encontra na RDC, les encontra no Congo Fua, que é o Congo Brazzaville. Os Kinanga estão em todo lado, por exemplo. Portanto, esses que estão na Damba não vou citar muito, porque pronto, estão dentro do território. Pronto, esse acabo de... Não sei se vai dar, não sei se consegui te esclarecer. Eu estou à sua disposição e qualquer pergunta pode, então, formular e estou disposto. Estou ao seu dispor. Que diabo o tom de Tchau.